agradecer o convite de Tatinha. Eu não poderia recusar um convite que seja relacionado a qualquer evento cultural, de incentivo às artes, de uma forma geral. Eu faço questão de estar presente no máximo que eu puder, e quando for convidado, então eu me sinto muito grato por estar aqui. E vamos lá para a gente falar um pouquinho do Só por uma Noite, né? Vocês estão vendo aqui o Só por uma Noite, é o meu primeiro romance. A minha entrada no mundo da literatura, e é um romance que me enche de orgulho, que me enche de satisfação e de gratidão, muita gratidão, e vocês vão entender por quê. O Só por uma Noite é um romance adulto, narrado em primeira pessoa, em flashback, ambientado em Salvador, no final da década de 90, que conta a história de um músico soteropolitano, jovem, chamado Maurício Santa Cruz, que saiu da casa dos pais para viver uma vida desregrada e que acabou mergulhando no fundo do mundo das drogas. Envolto num clima de mistério, esse romance ele marca o momento de redenção e de virada desse personagem, que durante a narrativa ele estava num fundo de poço, decorrente do uso de drogas. Nesse período de 24 horas, que o livro todo se passa em 24 horas, ele recebe mensagens de espíritos supostamente desencarnados e entra numa peregrinação para o Salvador. Durante essa história, eu tentei revelar detalhes históricos da capital baiana, muito da cultura baiana, da parte religiosa, a parte mística de Salvador. Salvador é uma cidade muito mística. Ela acontece no mês de janeiro de 1998. Eu ambientei o livro na época da festa do Nosso Senhor do Bonfim, que é o padroeiro dos baianos. Eu achei que é uma festa popular muito forte em Salvador. E eu ambientei o livro durante esses 2, 3 dias da festa. Ele tem 328 páginas, dividido em 21 capítulos. Nesse livro, eu falo da musicalidade da Bahia, da espiritualidade, da religiosidade, do sincretismo religioso principalmente. E misturo ficção com um pouco de realidade. Eu tentei falar do sincretismo religioso porque a Bahia é um estado sincretista por natureza e se mistura com muito respeito diversas religiões. Então eu busquei muito da religião católica, do espiritismo, do candomblé, da umbanda, fui misturando isso tudo num contexto espiritualista para tentar levar uma mensagem que eu vou falar mais adiante um pouco. Além da mistura de raça, da musicalidade, da espiritualidade, da religiosidade, do sincretismo religioso, Só por uma Noite trata principalmente de uma questão que é um dos maiores males da humanidade hoje, que é a questão do uso de drogas. A drogadição, ela está em tudo quanto é canto, está em toda a cidade, com certeza está aqui no Renato. Pessoas jovens, velhos, crianças, independente de raça, de condição social, de opção sexual, tem muita gente morrendo em função do uso de drogas. E fala das questões relacionadas ao uso de droga, o fundo de poço, a negação, a culpa decorrente do uso, a codependência. Mas também fala de redenção, de um recomeço, de uma nova maneira de viver, fala da fé e discorre sobre a Irmandade dos Narcóticos Anônimos. O objetivo principal, quando eu comecei a escrever esse livro, foi tornar a mensagem de Narcóticos Anônimos mais conhecida. Essa mensagem diz que um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar drogas, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver, através do programa de Narcóticos Anônimos. Nesse intuito, cada pessoa que lê esse livro, a minha intenção é que ela se torne um agente multiplicador dessa mensagem.
para que outras pessoas possam ser salvas do pesadelo das drogas. Da mesma forma, esse romance intenciona provocar no leitor a ideia de que todo ser humano é capaz de se resgatar, independente do problema das drogas. Não só a problemática das drogas, mas o ser humano, de um modo geral, ele não está imune às dificuldades do dia a dia, às dificuldades da vida, e que às vezes as pessoas se encontram também em fundos de poço, decorrente de outros motivos, não só das drogas. E a minha intenção foi exatamente essa, de passar a ideia de que todo mundo pode recomeçar. Todo mundo pode encontrar uma nova maneira de viver. Não somente em relação às drogas. E também favorecer e incentivar o crescimento pessoal de cada ser humano, de cada leitor, mediante a prática de princípios espirituais cristãos. Então essa é a base do Só por uma Noite, a raiz que me fez escrever. Algumas pessoas me perguntam, esse livro é um livro autobiográfico? Obviamente, se eu estou falando aqui de Narcóticos Anônimos, se eu estou falando da mensagem de recuperação, é porque eu vivencio isso, né? Senão, eu não teria condições de falar. Quando eu falo da mensagem de Narcóticos Anônimos, eu estou falando da minha experiência própria. Em Narcóticos Anônimos, a gente tem um trabalho chamado Informação ao Público, que é direcionado para a sociedade em geral e também em hospitais, instituições, clínicas, cadeias, de levar essa mensagem. Toda essa mensagem é levada por adictos que tiveram problema com drogas, que encontraram a nova maneira de viver e que estão praticando esse princípio em suas vidas. Eu sou um deles. Também tive a dádiva, a graça, a bênção de um dia lá atrás alguém me dizer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Olha, existe um caminho. Existe um lugar onde pessoas se recuperam. Existe um lugar onde pessoas que tinham problema com as drogas encontraram a nova maneira de viver. E me disse, olha, na época eu morava em Salvador, por isso esse livro é ambientado em Salvador também, para passar uma realidade maior, porque é uma época que eu estava vivendo lá. E essa mensagem que é capaz de me levar para dentro de uma sala é o que eu tento fazer, basicamente, através desse livro, como a gente faz dentro das salas de Narcóticos Anônimos, dos trabalhos que a gente realiza. Para que aquele adicto que esteja sofrendo, que esteja precisando de ajuda, possa receber essa mensagem. Que vocês se tornem mais agentes multiplicadores dessa mensagem. E todo mundo conhece alguém, ou na família de algum vizinho, ou às vezes filho, às vezes pai, às vezes filha, né? Próximo. Todo mundo conhece alguém que esteja passando por um problema similar. Isso hoje afeta todo mundo. Então, essa é a minha verdadeira intenção. É isso que me move, é isso que me faz sair de Porto Seguro para vir para cá. Se fosse 700, 800, 1.000, 1.500 quilômetros, eu viria. Eu viria. Não só para falar do meu livro, mas principalmente para falar dessa mensagem que salvou minha vida e que continua salvando. A questão do uso de droga, gente, eu falo um pouco do meu processo para que a gente possa situar. Eu comecei a usar drogas com 20 e poucos anos. Já é uma idade avançada para a maioria. Eu já morava sozinho, fazia faculdade, morava em Salvador, já achava que eu podia dar conta de tudo, numa prepotência absurda, numa arrogância, numa autossuficiência muito grande, e vivenciando coisas que os jovens normalmente vivenciam. Em determinado momento eu falei, não, agora eu já posso lidar com isso. E fui. E gostei. Aí o problema. A droga entrou na minha vida e encontrou um terreno fértil de uma inabilidade absurda de lidar com os sentimentos e me jogou de cabeça para baixo. Aquilo que era bom no início, que era curtição, que era tudo era novidade, em pouco tempo a máscara caiu.
E eu comecei a sentir as consequências desse uso. Rapidamente a droga me dominou. Tinha algumas coisas que, no meu comportamento, que diferenciavam de outras pessoas que usavam comigo. E depois eu vim entender por que essa diferenciação. Mas é fato que eu não tinha controle do uso de droga. E isso começou a me causar problemas em todas as áreas da minha vida. Principalmente, começou a me trazer muito sofrimento. Sofrimento para meus pais, sofrimento à minha esposa na época, sofrimento para todas as pessoas que me cercavam, que me amavam, que se preocupavam comigo. E eu já, em determinado momento, isso comigo foi muito rápido, eu não queria mais usar e usava contra a vontade. Eu não entendia por quê. Por que eu não quero mais isso para mim e continuo usando? Por que isso está me trazendo sofrimento e eu não consigo parar? Aí eu falava, né? Não, eu não vou usar nunca mais. Eu não quero mais isso para mim. Eu jurava para minha mãe que eu não queria mais, que eu não ia usar mais. E passavam alguns dias, algumas semanas, às vezes até alguns meses, e eu voltava a usar. Um dia, depois de começar a ter problemas mais sérios mesmo, de quase morrer em decorrência do uso de drogas, eu cheguei num consultório de um psicólogo, um terapeuta, e ele me disse: olha, existe uma irmandade que funciona, como eu já tinha dito, por que você não vai lá? Aí me deu um cartãozinho, com horários e locais de grupos, e eu fui. Cheguei lá e me identifiquei. Me identifiquei com a Irmandade de Narcóticos Anônimos, me identifiquei com aquele clima, com a natureza que rege Narcóticos Anônimos, porque são todos adictos, né? São todos membros que são, hoje, pessoas em recuperação. E eu me identifiquei. A princípio, eu frequentei algumas reuniões, depois deixei de lado e continuei usando, mas eu já tinha recebido essa mensagem. Eu sabia que existia um lugar. Daí a importância da gente levar essa mensagem. A gente costuma dizer que é um chipzinho. Eu recebi um chip que foi inserido no meu cérebro e eu nunca mais consegui usar droga em paz. Eu sabia que existia um caminho. Passaram alguns anos, eu fui morar em Porto Seguro. Chegando lá, eu descobri que tinha uma sala de narcóticos anônimos e eu comecei a frequentar para valer. Chegando lá, eu vim entender que eu não era um fraco, que eu não era um sem moral, um covarde, ou como se diz normalmente, que eu não era, que normalmente se diz, né? Você não tem força de vontade, por isso que você não para. Eu vim entender que eu era portador, que eu sou portador de uma doença chamada adicção, assim como o alcoolismo também é uma doença, e que, por ser uma doença, eu precisava de ajuda para tratar essa doença. Sozinho é praticamente impossível se libertar dos drogas. Narcóticos Anônimos não é o único caminho, é um dos caminhos. Alcoólicos Anônimos também é um caminho. As igrejas também são caminhos. Os trabalhos de terapia em grupo, tem muitas outras opções. Mas é importante que se diga que é muito difícil alguém sair disso sozinho. É necessário aceitar e pedir ajuda. Nesse momento, graças a Deus, eu consegui admitir e me render ao fato de que eu não conseguiria lidar com a minha vida sem ajuda. E para me libertar daquela prisão que eu estava vivenciando, eu precisaria de ajuda. E aceitei essa ajuda, comecei a frequentar as reuniões, comecei a fazer o que era sugerido. E, inexplicavelmente, eu digo que é milagre, e é milagre mesmo, a vontade de usar drogas sumiu. Eu consegui começar a modificar os meus valores. Comecei a me afastar daquela vida que eu tinha antes. Comecei a me afastar das pessoas que me cercavam, que estavam relacionadas ao uso de drogas. E
continuei voltando. Eu faço parte da Irmandade Narcóticos Anônimos com frequência assídua há 12 anos. Eu vivencio isso há 12 anos da minha vida, né? E nesses 12 anos, talvez eu não consiga exprimir em palavras a quantidade de mudanças que já ocorreram. A primeira delas, a grande primeira mudança foi realmente o desaparecimento da vontade de usar. Como que alguém que tinha tanto contato com os de droga, durante tantos anos, de uma hora para outra, se liberta desse desejo, dessa prisão? Não tem muita explicação. É fato que eu acredito que seja através da minha rendição que propiciou uma mudança da minha vida de uma forma geral. A partir dessa frequência contínua das reuniões, eu conheci a minha maior força libertadora, que é, de fato, o que me faz ficar limpo, que me faz mudar como ser humano, de estar aqui hoje, que é a minha fé em Deus. Isso é indiscutível. Para mim é muito claro, foi lá que eu conheci uma força maior do que eu, que me dá essa condição de hoje estar vivenciando um outro tipo de vida, uma nova maneira de viver. É através da fé que eu consigo ficar limpo um dia de cada vez. É através da fé que hoje eu passo meus dias sem lembrar, inclusive, de que eu até cheguei a usar droga. É incrível como a mudança acontece na vida, gente. É através da fé que eu agradeço por hoje ter usado drogas. Hoje eu agradeço por ter usado drogas. Eu agradeço a Deus por ter usado drogas. Porque se eu não tivesse usado drogas, talvez eu não teria hoje a condição de vida que eu tenho. Eu não estou falando de valores materiais aqui não, gente. Não tem nada a ver com valor material. Eu estou falando de questão espiritual, de paz de espírito, de sentido para a vida, de condição de lidar com os meus sentimentos, com as dificuldades que todos nós temos. Só que o adicto tem um detalhezinho nessa questão. O adicto não sabe lidar com esse sentimento. Quando a droga entra, o que acontece? Para quem não sabe lidar com esses sentimentos, quando a droga entra, é um prato cheio, é uma fuga perfeita para essa inabilidade. Então é exatamente isso, a droga é uma fuga da realidade. Para mim casou com uma luva, né? Na época, tudo que eu queria era fugir. Com o desenvolvimento do meu processo de recuperação, eu venho aprendendo a lidar com meus sentimentos. Eu venho aprendendo a lidar com a vida, eu venho aprendendo a lidar com todas as dificuldades normais que todo mundo tem, sem precisar fugir. E entender que esse processo, ele fez parte da minha vida, e que me serve hoje como mola propulsora de uma nova maneira de viver. Por esse motivo, eu agradeço a Deus por hoje poder estar tentando, né, a cada dia, ser um ser humano melhor, vivenciando princípios espirituais como a gratidão, a honestidade, a boa vontade, a mente aberta, o companheirismo, a solidariedade e tantos outros princípios, o amor, principalmente. Né? E o resultado realmente funciona mesmo. Né? Eu vejo pessoas chegarem em Narcóticos Anônimos com as vidas destroçadas, como eu também cheguei. E em pouco tempo as coisas começam a modificar. E essas pessoas encontram uma nova maneira de viver, como eu também já encontrei, como eu também vivencio todos os dias. Então esse milagre acontece não só para mim, mas para muitas e muitas milhares de pessoas no mundo inteiro. Narcóticos Anônimos é uma irmandade que existe em mais de 120 países. Infelizmente, ainda, Almenara não tem um grupo. E antes de vir para cá, eu pesquisei. E Almenara ainda não tem. Em Minas Gerais tem muitos grupos. Narcóticos Anônimos de Minas é muito forte. Eu conheço muitos grupos de Belo Horizonte, no interior de Minas. Aqui ainda não tem. Mas, quem sabe, Deus não vai prover em determinado momento
algum adicto em recuperação venha morar aqui e abra um grupo, né? Mas, de qualquer forma, a minha verdadeira intenção é que vocês saiam daqui com essa verdade, com esse conhecimento de que existe um caminho. Existe um caminho. O essencial é que se busque ajuda. Da mesma forma como, graças a Deus, eu consegui fazer. Né? Quando eu comecei a escrever o livro, a minha intenção era essa, levar a mensagem que estava salvando a minha vida para que mais pessoas pudessem acessá-la. Então, o meu desejo maior é que vocês possam ler o livro, que vocês apreciem o livro, que vocês se tornem mais agentes multiplicadores dessa mensagem, não só do Só por uma Noite, mas a mensagem, né, de recuperação, para a gente desmistificar essa ideia de que uma vez adicto é sempre um adicto. Isso é mentira. Isso é mentira. A única condição insolúvel, dependendo do ponto de vista religioso de cada um, mas de uma forma carnal, a única condição insolúvel é a morte. Enquanto se tem vida, há solução. Sempre. Eu acredito verdadeiramente que toda ajuda é bem-vinda. As igrejas fazem um trabalho também muito belíssimo nesse sentido. Muitas igrejas. Eu compartilho também dessa mensagem, mas vivencio a mensagem na Narcóticos Anônimos. Me identifiquei com isso, né? Por ser um processo que não é religioso, é espiritual, onde cada um encontra o seu caminho individual, de acordo com a sua crença, com a sua maneira de ver as coisas. Então, gente, de uma maneira muito resumida, né, para que a gente não se alongue muito, eu faço votos de que vocês levem essa mensagem adiante. Né? Em qualquer momento da vida de vocês, se vocês encontrarem alguém que esteja sofrendo da problemática das drogas, digam: existe um lugar que está salvando vidas. O site de Narcóticos Anônimos é www.na.org.br. www.na.org.br. Lá tem locais, cidades, horários de todos os grupos no Brasil, inclusive em Minas Gerais. Tem muitos e muitos grupos aqui em Minas. Na Bahia também, né? No Brasil inteiro. As informações estão lá e, se porventura vocês chegarem a uma situação que alguém esteja precisando, passem essa informação adiante. Porque vocês talvez não acreditem, mas isso pode ser um ponto determinante entre alguém morrer ou encontrar uma nova maneira de viver. Né? Porque hoje as pessoas estão morrendo em decorrência do uso de drogas por causa de R$5. Essa é a verdade. Né? Então, tem muita gente aí que está sofrendo e não sabe o que fazer. Então, às vezes, esse é o detalhezinho entre a vida e a morte. Então, que sejamos todos veículos transmissores dessa mensagem que salvou minha vida e que vem salvando. Eu gostaria de agradecer pela paciência de vocês, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer a Tatinha, agradecer a meu Deus, ao meu bom Deus, ao meu poder superior, como eu chamo, pela bênção de hoje estar vivo, de ser mais um agente dessa mensagem, né? Tem muitas pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu, porque também vivenciam e vivenciaram essa dádiva de um recomeço, de um sentido para a vida, de hoje a gente observar que a felicidade maior encontra-se nas pequenas coisas. Então, independente de onde eu esteja, do que eu esteja fazendo, eu sempre levo a mensagem. Sempre. Esse é o meu ideal de vida. Sabe por quê, gente? Para encerrar, eu não tenho dúvida nenhuma da quantidade de coisas que eu fiz, da quantidade de vezes que eu cheguei tão perto da morte e meu poder superior me permitiu continuar vivendo. Eu não tenho dúvida nenhuma de se hoje eu estou vivo, para que eu possa levar essa mensagem adiante. Então é por isso que eu nem questiono. Na hora que tem uma oportunidade, eu vou.
eu vou. O livro é mais um atrativo, né? Mas principalmente levar essa mensagem. Então, eu só posso agradecer por você estar aqui me ouvindo, né? E que sejamos aí mais agentes dessa mensagem, para levar essa mensagem ao adiante do coração. Muito obrigado pelo silêncio e pela oportunidade. Obrigado, gente. Jorge Setúbal, veio de Porto Seguro, errou um pouquinho a estrada até Santa Maria do Salto, mas persistente, veio aqui contribuir, é um parceiro do SIM, e como o SIM ele não só faz parte de Almenara, a qualquer cidade tem interesse da palestra e dos livros de Jorge Setúbal, com certeza ele vai aceitar o convite. Vocês viram que ele tem determinado uma missão de contribuir com a sociedade. E Jorge, hoje ele também tem outras atividades. Ele nos representa agora na Bahia, né? Então, com certeza, o nosso intercâmbio Porto Seguro é certo através de uma figura tão séria, né, tão comprometida e que ama a arte. Conheço há muitos anos e agradeço de coração ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Jorge. E agora nós vamos ter o sarau com Lima Júnior, que também veio de longe prestigiar, né? Ele é poeta, ele é músico, ele também é secretário regional de cultura. Muito obrigada pelo convite. Trouxe também autoridades e também, né, do Fronteiro dos Vales, senhor prefeito. Então, muito obrigada e vamos continuar a festa. Hoje é encerramento da mostra, mas não dos projetos do Centro Cultural Sim. Muito tempo que acontecido. Obrigada. Só para informar para vocês, o livro está à venda, né, para quem quiser, custa R$35. Quem não puder, porventura, adquirir agora, eu vou deixar alguns contatinhos aqui em Almenara. Então, quem quiser depois, não puder adquirir agora, ou quiser adquirir depois, eu vou deixar com ela, é só procurar. Muito obrigado. Gente, vamos fazer o seguinte, pegue logo o autógrafo e a parte financeira vocês acertam comigo depois, então perca a oportunidade de fazer esse intercâmbio agora, tá bom? Muito obrigada.